Chegada do caminhão-tanque no posto revendedor. O responsável pelo recebimento do caminhão-tanque deve orientar o motorista a estacionar no local apropriado. O caminhão deve ser estacionado de forma que possa sair rapidamente em caso de emergência, sem necessidade de manobras ou marcha ré. Equipamentos obrigatórios de segurança. O gerente e o motorista devem portar o EPI, equipamento de proteção individual completo, capacete de segurança, óculos de segurança, luvas de PVC, calçado de segurança. Certifique-se que não há qualquer fonte de energia, geladeira, freezer, equipamentos elétricos, soldas, etc., próximo ao local de descarregamento. Conferência inicial da nota fiscal. Razão social, produto, quantidades, lacres, nome do motorista e placa do caminhão. Área de descarga, segurança. É necessário isolar a área de descarga com cones, placas de advertência e deixar o extintor de incêndio próximo ao motorista. Faça o aterramento correto do caminhão-tanque. Primeiro, conecte o cabo no ponto de aterramento e depois no caminhão-tanque. Lacres. A numeração do lacre deverá constar no corpo da nota fiscal. O distribuidor deve fechar com lacres numerados e não repetidos. É necessário verificar todos os lacres localizados nos bocais de descarga, tampas superiores e válvulas pneumáticas. Procedimentos antes e depois da descarga. Antes. Efetuar a medição do tanque antes de iniciar a descarga. Tirar os encerrantes de bomba inicial e final referente ao tempo de descarga. Nível do combustível. Antes de iniciar o processo de coleta, verifique o nível da seta indicativa. Recusar o recebimento nas seguintes situações: se algum bocal ou tampa estiver sem lacre. Numeração divergente entre lacre e nota fiscal. Lacre rompido. Produto abaixo da seta indicativa. Produto fora da especificação. Coleta da amostra testemunha. CIF. O distribuidor fica obrigado a fornecer o frasco apropriado e o envelope de segurança. Coletar a amostra sempre pela parte de baixo do caminhão-tanque. Após efetuar a drenagem da tubulação com balde apropriado, retire 1 litro de produto para proceder à análise. Faça a análise do produto com o máximo de atenção. Preencha os dados no envelope de segurança e no formulário de registro de análise de qualidade. Guardar os lacres do compartimento dentro do envelope de segurança. Por fim, lacrar o envelope de segurança. Análise gasolina comum e aditivada.
Limpeza e ambientação do kit de análise. Antes de iniciar qualquer tipo de análise de combustível, os equipamentos e os frascos de amostras testemunhas deverão ser limpos e ambientados com o produto a ser analisado. A análise deverá ser realizada em um local plano, sem vibração, livre de corrente de ar. Ambientar por 2 vezes, agitando-o com um pequeno volume, aproximadamente 200 ml, do combustível a ser coletado. Equipamentos necessários para a realização dos procedimentos de análise. Proveta de 1000 ml. Proveta de 100 ml com base e tampa de vidro esmerilhada. Termômetro para derivados de petróleo com escala de -10 a 50 graus. Densímetros para derivados de petróleo com escalas de 0,700 a 0,750 e 0,750 a 0,800 gramas por mililitro. Água com 10% de sal. Tabela de massa específica a 20 graus para derivados de petróleo. Especificações da gasolina conforme tabela ANP. Massa específica. Colocar a quantidade suficiente de gasolina a ser analisada em uma proveta de 1 litro, de modo que o densímetro flutue livremente, sem tocar o fundo ou as paredes da proveta. Introduzir o termômetro e agitar cuidadosamente a amostra, tomando o cuidado para manter a coluna de mercúrio totalmente imersa. Uma vez estabilizada a temperatura, efetuar a leitura e fazer as anotações. Mergulhar o densímetro limpo e desengordurado no produto. Ao soltá-lo, fazer o movimento giratório para que o mesmo entre rapidamente em equilíbrio e flutue livremente sem tocar as paredes da proveta. Após a estabilidade do densímetro e do termômetro, faça a leitura no plano de superfície do líquido. Em seguida, faça a consulta na tabela de conversão da densidade da gasolina. Resultado observado: temperatura 23 graus, densidade 0,746. Teor de álcool na gasolina. Colocar 50 ml da gasolina comum na proveta de 100 ml, previamente limpa, desengordurada e seca. Adicionar cuidadosamente o cloreto de sódio até completar o volume de 100 ml. Tampar e inverter a proveta no mínimo por 10 vezes, evitando agitá-la energicamente. Deixar repousar até a separação completa das 2 camadas e anotar o aumento da camada aquosa em milímetros. O percentual de etanol na amostra de gasolina pode ser facilmente calculado. V igual a A vezes 2 mais 1. V igual teor de etanol anidro na gasolina. EAC. A igual aumento em volume da camada aquosa, álcool e água. V igual 13 vezes 2 mais 1. V igual a 27%. Simulado. Temperatura observada, 23 graus. Densidade observada, 0,746. Resultado convertido a 20 graus, 0,744. Teor etanol, 27%. Análise etanol.
Equipamentos necessários para a realização dos procedimentos de análise: proveta de 1000 ml, termômetro para etanol com escalas -10 a 50 graus, densímetros para etanol com escalas 0,750 a 0,800 e 0,800 a 0,850 ou 0,770 a 0,820 gramas por mililitro. Tabela de massa específica de teor alcoólico. Especificações do etanol conforme tabela da ANP. Massa específica e teor alcoólico. Colocar a quantidade suficiente do produto a ser analisado em uma proveta de 1 litro, de modo que o densímetro flutue livremente, sem tocar o fundo ou as paredes da proveta. Introduzir o termômetro e agitar cuidadosamente a amostra, tomando o cuidado para manter a coluna do mercúrio totalmente imersa. Uma vez estabilizada a temperatura, efetue a leitura e faça as anotações. Mergulhar o densímetro limpo e desengordurado no produto. Ao soltá-lo, fazer um movimento giratório para que o mesmo entre rapidamente em equilíbrio e flutue livremente sem tocar as paredes da proveta. Faça a leitura do densímetro abaixo da superfície do líquido. Faça também a leitura do termômetro. Em seguida, consulte a tabela de conversão. Esta tabela fornece o teor do etanol e a massa específica a 20 graus. Resultado observado: temperatura 24 graus, densidade 0,801. Simulado: temperatura observada 24 graus, densidade observada 0,801. Resultado convertido a 20 graus, 0,804. Teor alcoólico 94,8. Instrução de funcionamento. Termodensímetro. O densímetro instalado na bomba de combustível permite averiguar se a quantidade de água presente no etanol hidratado está dentro das especificações determinada pela ANP. Durante o abastecimento, o produto deve circular pelo instrumento. Análise óleo diesel. Equipamentos necessários para a realização dos procedimentos de análise: proveta de 1000 ml, termômetro para derivados de petróleo com escala de -10 a 50 graus, densímetros para petróleo com escalas 0,800 a 0,850 e 0,850 a 0,900 gramas por centímetro cúbico. Tabela de massa específica a 20 graus para derivados de petróleo. Especificações do óleo diesel conforme tabela ANP. Massa específica do óleo diesel. Colocar a quantidade suficiente do diesel a ser examinado em uma proveta de 1 litro, de modo que o densímetro flutue livremente sem tocar o fundo ou as paredes da proveta. Introduza o termômetro e agite cuidadosamente a amostra, tomando o cuidado de manter a coluna de mercúrio totalmente imersa. Uma vez estabilizada a temperatura, efetuar a leitura e anotar os resultados. Mergulhar o densímetro limpo e desengordurado no produto. Ao soltá-lo, fazer um movimento giratório para que o mesmo entre rapidamente em equilíbrio e flutue livremente sem tocar as paredes da proveta. Faça a leitura do densímetro e do termômetro. Em seguida, faça a consulta na tabela de conversão da densidade a 20 graus. Resultado observado: temperatura 22 graus, densidade 0,850. Simulado: temperatura observada 22 graus, densidade observada 0,850. Resultado convertido a 20 graus, 0,849. Formulário para registro de análise da qualidade. Deverão ser reportados para a RAC, Registro de Análise de Qualidade, os dados da nota fiscal, revendedor, distribuidor
e os resultados das análises. Formulário de identificação de amostra testemunha. O modelo de formulário de identificação de amostra testemunha deve conter no mínimo as seguintes informações: dados da nota fiscal, dados do motorista, nome e assinatura do responsável pelo recebimento, nome e assinatura do responsável pelo fornecimento. Pasta de documentos. O revendedor varejista fica obrigado a manter nas dependências do posto revendedor notas fiscais, boletim de conformidades e os registros de análise de qualidade dos últimos 6 meses. Descarga segura. Procedimentos de descarga. Atenção! Antes de descarregar o produto no tanque, identifique a boca correta e abra sempre uma de cada vez. Descarga selada. Para evitar transbordo e, consequentemente, contaminação do solo, recomenda-se a utilização de descarga selada. Descarga de produto. Ficar atento no momento da descarga. O motorista deve ficar sempre ao lado da válvula de segurança. O responsável pela descarga deverá acompanhar todos os processos. Procedimentos de descarga e escoamento. Acompanhar o escoamento total do produto remanescente do mangote. Faça esse processo nos 2 lados do caminhão-tanque, utilizando o balde de alumínio. Atenção para não misturar os produtos na hora do escoamento. Em caso de falta de volume, comunique imediatamente às áreas responsáveis. Escoamento do caminhão-tanque. Suba no caminhão-tanque e verifique se ele está totalmente vazio. Se necessário, peça ao motorista para manobrar o caminhão-tanque, facilitando o escoamento total do produto. Caso necessite iluminar o interior do tanque, utilizar lanterna anti-explosão. Efetuar medição do tanque após a descarga. Realizar o cálculo para verificar se existe perda. Assinatura do canhoto e liberação do caminhão-tanque. Finalizado o processo de descarga, deve-se assinar o canhoto da nota fiscal e orientar a saída do caminhão-tanque. O responsável pelo recebimento do caminhão-tanque deve orientar o motorista na saída do posto.